Olá, muito bom dia, na paz, na graça e no amor do Senhor Jesus. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se-lhe os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Pai Santo, o Senhor que inspirou a palavra, vem agora, por favor, ministrá-la em nossos corações. O coração de cada um aqui e daqueles que estarão assistindo esse vídeo. Oh Deus, segundo a necessidade de cada um, que o Senhor conhece qual é. Eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então eu te agradeço, porque creio que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Podemos sentar. Bem, vocês sabem, todo mundo sabe, que a inteligência artificial é o que está bombando no mundo hoje. Eu estive lendo alguma coisa sobre a inteligência artificial e comparando com as profecias bíblicas, porque é assim que nós precisamos fazer: olhar para o mundo à luz da palavra de Deus, para discernirmos os tempos. É muito importante a gente discernir os tempos em que nós estamos vivendo. E como é que a gente faz isso? Olhando para o mundo com a ótica da Bíblia, da palavra de Deus. E a inteligência artificial é a sensação do momento. Quando foi criado aquele dispositivo da Alexia, em 2014, e foi criado com o propósito de ajudar as pessoas em algumas tarefas em casa, e ela ajuda mesmo. Alexia, apaga a luz para mim. Alexia, bota uma música aí para mim. Alexia, vai chover amanhã? E esse dispositivo então bombou. E mais recentemente, em 2022, no finalzinho de 2022,
foi criado um chat que tem feito muito sucesso. É o chat GPT. Esse superou a Alexa, superou o Google. E comparando com a palavra de Deus, há uma profecia no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 4, que nos faz entender que são coisas da nossa época. É o exato cumprimento da profecia bíblica. O que é que diz lá em Daniel, capítulo 12, verso 4? Diz a palavra de Deus que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. O conhecimento humano, a sabedoria humana, vai se multiplicando à medida que os últimos dias vão se aproximando. É o que nós temos visto, queridos. Quem de nós aqui nunca usou algum chat para fazer alguma consulta, para marcar alguma consulta médica, para pedir fazer alguma compra, para adquirir alguma coisa? E a inteligência artificial, quando criou esse chat, ou chat, como queira, GPT, com o propósito de resolver os dilemas pessoais. E esse chat, então, ele dá dicas ali de dietas, ele dá dicas de como educar os filhos, aconselhamento bíblico com versículos. Ele dá os versículos direitinho. Ele alcançou a casa de 100 milhões de usuários em apenas 2 meses de criação. Esse chat GPT. Em 2 meses, 100 milhões de usuários. Para você ter uma ideia, ele foi lançado no finalzinho de 2022, dezembro de 2022, comecinho de 2023, fevereiro de 23, ele já tinha 100 milhões de usuários. E se tornou uma sensação. Para você ter uma base, uma ideia, o Facebook, para alcançar 100 milhões de usuários, demorou 5 anos. 5 anos. A internet, para alcançar esse número de usuários, ela demorou 7 anos. O celular, para alcançar esse número de usuários, 100 milhões, demorou 16 anos. Desde que surgiu, no início, aquele chamado famoso tijolão. Foram 16 anos para alcançar esse mesmo número de usuários. E esse chat GPT, em 2 meses, já tinha seus 100 milhões de usuários. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se tornou um grande desafio, e vai se tornando cada vez mais um grande desafio, pregar a palavra de Deus. Ou melhor, pregar não. Levar as pessoas a acreditarem, a terem fé somente em Cristo Jesus. Com tantas opções, com tantas alternativas, com tantas coisas que o mundo oferece, vai ficando cada vez mais difícil as pessoas a crerem que é necessário terem fé somente em Jesus Cristo. Esse chat está resolvendo problemas pessoais, aconselhamentos, orientações, dicas importantes na vida das pessoas. A pessoa vai lá, digita, ele não apenas sugere alguns links, como faz o Google, mas ele já vai direto no problema, no assunto, e traz uma resposta imediata para a pessoa. Por isso ele superou o Google, superou a Alexa, superou tudo.
Agora, se Isaías, profeta Isaías, no tempo dele, no capítulo 53, no verso 1, havia uma indignação no coração dele em relação à falta de fé das pessoas, ele faz a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem acreditou em nossa pregação? O profeta Isaías, no tempo dele, já havia essa dificuldade. Imagine hoje, como pregar a fé somente em Jesus, como orientar as pessoas, convencer as pessoas a buscarem orientação de Deus para suas vidas, numa época de coaching. Como convencer as pessoas a buscar orientação de Deus para suas vidas numa época dessa? Como falar da Bíblia nesses tempos? Aqui no texto que você leu comigo, você acompanhou comigo, de Mateus 9, do 18 ao 31, temos aqui 3 episódios que mostram para nós, nesses 3 milagres, o poder da fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Somente no Senhor Jesus Cristo. O poder da fé sendo liberado, o poder de Jesus sendo liberado através de uma fé genuína, através de uma fé verdadeira nele, a fé em ação, uma fé confessada, uma fé liberada no coração das pessoas. Primeiro episódio: uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, sem contudo resolver o seu problema. E Jesus diz que foi a fé daquela mulher que a curou. Foi a fé dela que a curou. Segundo episódio: um pai de uma menina que chega para Jesus e diz: a minha filhinha está à morte, socorre-me, vem, imponha-lhe as mãos e ela viverá. Um outro episódio, terceiro episódio: 2 cegos clamaram a Jesus, insistiram com Jesus, e Jesus fez uma pergunta para eles: vocês creem que eu possa fazer isso? Disseram: sim, Senhor, nós cremos. E ficaram curados. Jesus declarou que foi a fé daquela mulher hemorrágica que a curou. Jesus foi à casa daquele pai desesperado, Jairo, sua filha havia morrido, e ressuscitou a menina. Ele perguntou aos 2 cegos se eles criam mesmo. Eles disseram: nós cremos. Jesus disse: então, faça-se segundo a vossa fé. E eles foram curados da cegueira. Nós vemos aqui Jesus ensinando: a fé é algo extraordinário. Jesus está ensinando para nós aqui quanto a fé é poderosa. Mas não é a fé em qualquer coisa. É a fé unicamente no Senhor Jesus. Não é fé no outro negócio, não. Uma coisa é fato, ninguém pode negar, que pessoas otimistas, pessoas que vivem com confiança, pessoas que vivem cheias de esperança, elas fazem coisas inacreditáveis. Isso é fato. Aquelas pessoas cheias de positividade, cheias de esperança, de ânimo, elas realizam coisas extraordinárias. Mas Jesus alerta que esse tipo de fé, chamado fé em si mesmo, ela tem um limite. A fé em si, ela tem um limite.
Uma pessoa pode ter fé em si, ela pode ter fé na sorte, na sua sorte, ela pode ter fé na inteligência, ela pode ter fé nas suas habilidades, ela pode ter fé na sua força física, ela pode ter fé no seu dinheiro, uma pessoa pode ter fé nos seus amigos, uma pessoa pode ter fé na sua família. Quantas pessoas dizem, eu tenho fé? Eu sou uma pessoa de fé. E outros dizem, tal pessoa é uma pessoa de muita fé. Mas a pergunta é, fé em? Fulano tem muita fé. Rapaz, eu sou uma pessoa de fé, mas fé no quê? Em que você tem fé? É fato que quem olha para a vida com toda essa positividade, crendo em si, crendo na sua força, com toda, cheio de esperança, crendo nos amigos, crendo na família, essa pessoa leva uma vantagem sobre aqueles que não creem em nada. Leva, sem dúvida. Leva muita vantagem sobre aquele que vive reclamando, murmurando, lastimando pela vida fora. Uma pessoa otimista, cheia de positividade, leva vantagem sobre os que só reclamam. Mas Jesus alerta que isso tem um limite. Por exemplo, uma pessoa com uma hemorragia de 12 anos, não adianta ela ficar dizendo, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Ela pode repetir 500 vezes que ela tem muita fé, que ela vai ser curada. Se não acontecer uma intervenção sobrenatural de Deus, a hemorragia não vai parar, vai continuar. Se não houver uma interferência direta de Deus, do poder de Deus, não adianta repetir quantas vezes quiser, eu tenho fé que eu vou ficar curado, eu tenho fé que essa hemorragia vai parar. Pode repetir 500 vezes ao dia. Se não entrar o poder de Deus, não vai ter cura não. Quando minha filha Carol nasceu, poucos dias de vida, foi acometida por uma hemorragia terrível. E foi levada a um hospital especializado em crianças. E depois de uma semana na UTI, e uma equipe de médicos se esforçando, eu não podia visitar, mas eu podia telefonar de 2 em 2 horas para saber o estado. E depois de uma semana ali na UTI, numa das ligações que eu fiz, o médico disse, olha pai, não tem mais jeito. Todos os recursos que nós temos aqui, fizemos, e a criança já está perdendo a sua cor natural. E se o senhor quiser vir levá-la daqui para um outro lugar, o senhor pode fazer. E eu pensei, levar para onde? Se ela está num hospital especializado, se Ribeirão Preto é o centro médico do Brasil, considerado. É nessa hora que entra o poder de Deus. É quando os recursos humanos acabam, que entra o poder de Deus. É nessa hora que você tem que ir para o joelho. É quando a medicina diz não tem mais jeito, já usamos todos os recursos. E eu fui para os joelhos e nunca tinha orado com tanta intensidade. E não tive nenhuma visão, não recebi nenhuma palavra de Deus, não aconteceu nada. Mas entrou no meu coração uma certeza tão grande que Deus havia curado a minha filha, que eu me levantei dali sorrindo, gritando e glorificando e agradecendo a Deus. Não tinha nenhuma dúvida. Deus encheu meu coração de certeza que Ele te havia curado. E quando chegou a hora do próximo telefonema, eu liguei o médico e disse, olha pai,
temos uma novidade, a hemorragia dela já estancou. Mas ele disse, não está fora de perigo ainda. Claro, os médicos são cautelosos. Tipo assim, não vai soltando foguetes já não. Mas ele não sabia que eu já tinha soltado todos os foguetes, que eu já tinha certeza que Deus havia curado. E somente a fé em Jesus é capaz de dar esse golpe mortal na morte. É quando toda a sabedoria humana, todos os recursos humanos, todo o avanço da medicina, da ciência, da tecnologia, diz, não tem mais jeito, está morrendo. Só a fé em Jesus que é capaz de dar esse golpe mortal na morte. Não adiantaria o cego ficar dizendo, eu acredito que existe um universo lindo lá fora. Eu acredito que Deus criou um mundo maravilhoso, muito bonito. Eu creio. Mas se Deus não abrir os olhos do cego, ele vai continuar cego. Não adianta ele dizer, eu tenho fé que o mundo é maravilhoso, que toda a criação de Deus é linda. Ele pode repetir isso 500 vezes ao dia. Se Deus não abrir os olhos dele, ele continua cego. Queridos, a Bíblia está dizendo para nós que é preciso mais do que ter fé na vida apenas. É preciso muito mais do que ter fé apenas na vida. Ter fé em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Porque a fé em Jesus que realiza o impossível. É a fé em Jesus que realiza o inimaginável. É a fé em Jesus que realiza o extraordinário. E Jesus não mudou. O mesmo Jesus que curou a hemorragia da mulher de 12 anos de sofrimento, foi o Jesus que curou hoje a minha filha da hemorragia. E saiu do hospital sem nenhuma sequela. É o mesmo Jesus. Ele não envelheceu, seu poder não diminuiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Diga glória a Deus. Queridos, muitas coisas impossíveis são impostas a nós em nossa vida. Sim ou não? Muitas coisas impossíveis surgem do nada, de repente, para nós. Só Jesus tem todo o poder. Lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 27, Jesus diz, os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Você pode repetir comigo? Os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Mais uma vez, os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus. Para aquele pai desesperado, Jairo, chefe da sinagoga, que está com a sua filhinha morta, Jesus encheu ele de esperança, acompanhou até a casa dele e ressuscitou. Para aquele pai desesperado daquele menino lunático, que o demônio ora jogava ele no fogo, ora jogava na água, ele rilhava os dentes, totalmente possesso, Jesus disse àquele pai, tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. E esse texto que nós lemos de Mateus, cheio de lições para nós, porque situações iguais a essas, dramas iguais a esses, se repetem nas pessoas nos dias de hoje. Dramas como esse da mulher hemorrágica, como esse desse pai com a filhinha morrendo,
como esses 2 cegos se repetem hoje, no mundo, nas pessoas. E a Bíblia enfatiza que a fé em Jesus é que é a solução para qualquer problema, para qualquer situação. E muito especialmente para essas 3 situações, para esses 3 episódios que esse texto aborda aqui para nós. Primeiro, dessa mulher, a mulher hemorrágica. Um sangramento antigo, 12 anos. Pensa que coisa horrível, a mulher sangrando tantos anos. Pensa no desconforto, sem os equipamentos modernos, da medicina moderna de hoje, sem os aparatos modernos para uma hemorragia, como a medicina oferece hoje. E essa mulher sofrendo, essa vergonha, uma anemia. E de repente ela se cansou. Ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Então ela saiu da sua casa, enfrentou a multidão, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada instantaneamente. Jesus então disse: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, como assim? Toda a multidão te toca. Jesus disse: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com uma fé diferente. A oração que eu fiz quando minha filha estava morrendo não foi a mesma oração que eu faço todos os dias. Foi diferente. Quando Jesus perguntou quem me tocou, e Pedro falou: Senhor, todo mundo está tocando o Senhor, como assim quem te tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com uma fé diferente. Viu a mulher curada, a mulher se apresentou, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Seja curada, vai em paz, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Quantas pessoas sangrando hoje, queridos, não apenas fisicamente, quantas pessoas sangrando hoje na alma, quantas pessoas sangrando no coração, há anos, anos e anos, quantas esposas sangrando, com feridas abertas, não tratadas, porque foram magoadas, traídas por seus maridos, machucadas. Quantos maridos também sangrando na alma, sangrando no coração, sangrando na consciência, porque traiu, escondeu tudo, ninguém viu, mas carrega um peso na consciência, carrega um jugo. E a alma está sangrando. Quantos filhos sangrando na alma e no coração, porque tiveram pais que foram duros demais, pais que não souberam amar, pais que não souberam criar, não souberam entender a criança. Quanta gente sangrando, quantos filhos machucados, quanta gente com hemorragia na alma, no coração, com feridas não tratadas, e não sabem o que fazer, não sabem onde buscar, tentam daqui, tentam dali, leem livros de autoajuda,
E vão a psicólogo, e vão a psiquiatra, e perguntam para um, perguntam para outro, mas não encontram uma saída para esse sangramento na alma e no coração. Quantos, gente? Hoje, Jesus está aqui e quer colocar aquela mesma fé daquela mulher hemorrágica no teu coração. Quantos querem isso? Hoje Ele está aqui e quer curar as tuas feridas. Ele não mudou. É o mesmo Jesus. Abra teu coração para Ele, deixa te tocar. Deixa, porque se você não deixar, Ele não faz. Se você não abrir o coração, Ele não entra. Deixa Ele fazer. Uma multidão tocava Jesus, mas Ele percebeu o toque de uma pessoa. Então abra teu coração para Ele. Toma posse dessa cura. Não apenas para o teu corpo. Toma posse dessa cura para a tua alma. Toma posse dessa cura para o teu coração. Aproveita o tempo que se chama hoje. Redimindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe que tempo estamos vivendo? Um tempo de uma guerra terrível espiritual. Guerra espiritual terrível nós estamos vivendo hoje, queridos. Quanta gente dormindo. Quanta gente sem discernir isso que nós estamos discernindo. Deixa Ele tocar o teu coração. E Ele vai dizer para você assim: filho, a tua fé te salvou. Ou Ele vai dizer para você: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ele vai dizer: pai, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ele vai dizer: mãe, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. No segundo caso, mostra para nós uma fé que é capaz de arrancar jovens do sono da morte. Quantos jovens vivendo hoje por aí, dormindo o sono da morte, sem saber para onde ir. Estão sabendo que estão no caminho da morte, vivendo no caminho da morte, como morreram aqueles mais de 100 lá no Rio de Janeiro recentemente. Eram meninos que estavam vivendo no sono da morte. E Deus olha para essa geração, Deus olha para esses jovens morrendo que nem ratos, e Deus se entristece. Ezequiel capítulo 33, verso 11, a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todos se arrependam e se convertam. E Deus olha para essa geração de jovens morrendo, e Deus se entristece com isso. E eu não tenho dúvida disso, que Deus se entristece. E Deus olha para essa geração de jovens morrendo, e Deus diz: filhos, filhas, eu não criei você para isso. Eu não criei você para morrer assim, tão precocemente. Quantos pais daqueles bandidos que morreram, quantas mães daqueles bandidos que morreram vieram a público dizendo: eu não culpo ninguém, eu não culpo a polícia, eu não culpo o governo, porque eu fiz de tudo para tirar meu filho dessa vida. Quanto conselho eu dei, mas ele nunca me ouviu. E eu perdi o meu menino para o tráfico, eu perdi meu menino para o crime.
Quantos pais e mães chorando, sangrando, vendo seus filhos vivendo hoje nesse sono da morte. Quantos pais vivendo agoniados, angustiados, sabendo que seus filhos estão mortos em algum lugar, vivendo, sangrando na alma, vivendo esse sono da morte. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, verso 25: o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem deu a luz. Ou seja, o filho insensato, o filho rebelde, é tristeza para o pai, amargura para a mãe. Quantos pais amargurados, tristes por aí, quantas mães amarguradas por aí, vendo seus filhos vivendo o sono da morte, amargurados e tristes. Quantos pais e mães já perderam até a capacidade de amar, perderam a capacidade de dialogar. Quantos pais e mães já desistiram de seus filhos? Suas almas se tornaram geladas, endurecidas, ausentes, desistiram já. Quantos filhos não estão nem aí para os pais, vivendo sua vida como querem, bebendo, se drogando, se prostituindo, e não dão a mínima para os pais, andando em más companhias por esse mundo afora. Filhos que foram criados com tanto amor, filhos que foram criados com tanto carinho, filhos que foram criados com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, mas cresceram e não dão a mínima mais para os pais, cujos pais tiveram que sacrificar, limpar essas crianças, alimentar essas crianças, medicar essas crianças, mas agora cresceram e não estão nem aí mais para os pais. Se tornaram ausentes, se tornaram distantes, vivendo no sono da morte. Jesus conhece a angústia desses pais. Jesus quer curar esses pais. Jesus conhece a angústia desses filhos. E Jesus quer curar esses filhos. Hoje, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É tipo assim, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. É hoje. Chega esse pai dessa menina, Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filhinha está à morte. Mateus diz: a minha filha, mas lá em Marcos diz: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Prostrou-se suplicando diante de Jesus, suplicando insistentemente: minha filha está morrendo, venha, impõe a mão para que ela seja salva. E Jesus foi. Mas antes que Jesus fosse, familiares dele chegaram e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Para que incomodando o mestre, se ela já está morta? E Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, não temas, crê somente. E foi com ele. Chegando lá na casa dele, a casa estava cheia de gente, todo mundo chorando, a menina já havia morrido. E disseram: não tem jeito mais, a menina já está morta.
Mas quando Jesus chega, até a morte se transforma num simples sono, porque Jesus disse: não, a menina não morreu, ela está dormindo. Ele então entra no quarto da menina com os pais dela, mandou que todos saíssem da casa, estavam todos chorando, não acreditavam em nada mais, não tinham nenhuma perspectiva de vida neles, só havia choro. Jesus mandou que todos saíssem, entrou no quarto somente com quem tinha fé. Jairo, o pai, e a mãe da menina, tomou a menina pela mãozinha e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina se levantou e ressuscitou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus hoje continua libertando muitos do sono da morte. Todo esse abatimento que tomou conta da tua alma e do teu coração, eu expulso agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda letargia, todo abatimento, toda tristeza saia em nome de Jesus. E você deve orar isso todos os dias, em nome do Senhor Jesus, pela presença da vida, pela presença da ressurreição. Cristo é a vida, Cristo é a nossa vida, é a nossa esperança, Ele é a ressurreição dos mortos. Há esperança nele, não há esperança em nenhum outro. Jesus, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Jesus. Amém. Você que é pai e tem filhos vivendo no sono da morte, faça o que Jairo fez. Fale como Jairo falou a Jesus: Senhor, vem, impõe tuas mãos, porque está morrendo. Faça como Jairo. Jesus, vem, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida, como diz o hino. Senhor, vem, entra na vida dos meus filhos, para que eles vivam, para que eles se levantem do sono da morte, para que sejam salvos. Glória a Deus. Você que é pai já fez de tudo. Você que é mãe já fez de tudo. Já consultou muita gente. Quem sabe até já desistiu. Mas Jesus está aqui hoje dizendo: assim como eu fui com Jairo na casa dele, eu vou à tua casa e vou impor as mãos. Quem crê, diga amém. Glória a Jesus. Eu posso dizer que Jesus transforma as vidas, porque Ele fez comigo. Quando atingi a idade de 18 anos, saí de casa e disse: vou viver a minha vida do meu jeito. Deixei meus pais e meus irmãos, e uma perversidade começou a entrar no meu coração. Uma perversidade, uma malignidade foi entrando, um ódio, um prazer por aquilo que fazia as pessoas sofrerem, entrou no meu coração, e minha alma foi ficando gelada. Eu me tornei uma pessoa estúpida, agressivo, até que alguém clamou por mim. Jesus entrou na minha vida, transformou meu coração, me arrancou do sono da morte, me encheu de vida e colocou no meu coração um desejo muito grande de falar do poder dele e da sua palavra. E a primeira coisa que ele me pediu
foi que eu me reconciliasse com os meus pais. Graças a Deus eu fiz isso. Hoje eles estão mortos. Se eu tivesse adiado, talvez tivesse ficado tarde demais. Mas comprei um presentinho, me aproximei do meu pai. Disse: pai, eu vim te pedir perdão por ter odiado o Senhor. Ele disse: não foi nada, meu filho. Me abraçou, me perdoou. Ficamos amigos. Da mesma forma, cheguei com um presentinho na minha mãe. Disse: mãe, vim te pedir perdão por tudo que eu te fiz, por todo o mal, por ter odiado você. E também me reconciliei com ela, me perdoou e ficamos amigos. Graças a Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que tenhas uma vida longa sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe. Ordem de Jesus para nós, queridos. Mas há um terceiro caso, e eu encerro com isso, que mostra para nós uma fé que tem poder de dar visão a um cego. Eram 2 cegos clamando a Jesus: Jesus, misericórdia, filha de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus pergunta: vocês creem nisso? Vocês creem que eu posso isso? Disseram: sim, Senhor, nós cremos. Jesus disse: então, seja feita conforme a vossa fé. É pela fé somente, somente em Jesus. Seja feita conforme a vossa fé. Jesus pode curar cegos hoje? Claro que sim. Claro que pode. Mas essa palavra dele se estende para uma cegueira pior do que a cegueira física. Essa pergunta dele: você crê nisso? Sim, Senhor, eu creio. Então seja feita conforme a sua fé. Essa palavra dele segue. Não parou lá atrás, não, ela continua. Ela se estende para além de uma cegueira física apenas, mas para aquela cegueira que é a pior cegueira que existe, que é a cegueira espiritual, que é a cegueira da alma. E quanta gente vivendo assim, na cegueira da alma, na cegueira do coração, não conseguem discernir nada de Deus. Ouvem falar de Deus, ouvem falar da palavra de Deus, ouvem os hinos, veem os crentes orando, mas não conseguem. Estão cegos, espiritualmente cegos. A alma está cega, endurecida. Elas olham para as pessoas como se as pessoas fossem meros objetos. Elas olham para o universo como se o universo tivesse obrigação de existir. A alma delas está cega. O coração está cego. Elas olham para o sol como se o sol tivesse obrigação de estar ali, clareando para nós e nos dando vitamina D de graça. Elas olham para a lua e pensam que a lua tem a obrigação de estar ali, clareando a noite para nós. Elas olham para o mar e não entendem por que o mar não avança além do limite. Elas pensam que o mar automaticamente tem a obrigação de vir até aquele limite e voltar. Elas olham para a criação e não entendem, não discernem, não veem Deus. Olham para os seus próprios corpos e não veem nada, não entendem, não sentem a presença de Deus. Olham para a própria vida, mas não veem Deus. Porque a alma está cega, o coração está cego. É a pior cegueira que existe. É só um milagre de Jesus. E se você crê, Jesus quer fazer hoje um grande milagre na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por isso. E eu gostaria que você orasse também, com toda a fé.
Eu não sei aonde você precisa desse milagre. Você sabe, eu não sei. Você e Deus é que sabem. Eu gostaria que você ficasse como você quiser, bem à vontade. Se quiser ficar de pé, de joelhos, sentado. Eu só quero que você coloque a tua fé em prática. Eu vou colocar a minha fé em ação. Eu quero que você coloque a tua fé em ação também. E que você não se preocupe com nada mais nesse momento. Nada, 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 nada. Olhe somente para Jesus. Querido Jesus, eu quero orar nesta hora, com aquela mesma fé que orei naquele dia, em que eu precisava daquele milagre. E o Senhor me ouviu instantaneamente, e encheu o meu coração de certeza. Enquanto os meus irmãos estão orando, cada um deles com a sua necessidade, Senhor Jesus, eu te peço, por favor, assim como o Senhor foi bondoso para com aquela mulher, com 12 anos de sofrimento daquela doença, assim como o Senhor foi bondoso para com aquele pai, Jairo, cuja filhinha havia morrido. Sim, a tua palavra diz que ela havia morrido. Assim como o Senhor foi bondoso, generoso com aqueles 2 cegos. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Eu te peço, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Vem, Jesus, eu estou pedindo como Jairo disse, como Jairo pediu. Vem, impõe as tuas mãos. Eu estou pedindo também para cada um dos meus irmãos que estão orando aqui comigo nesta hora. Vem, impõe as tuas mãos, entra, Jesus, em cada lar, em cada família. Ó Deus, liberta aqueles que nós tanto amamos do poder das trevas, tira-os do poder das trevas, tira-os do sono da morte, levanta eles, faz com que eles se vistam das armas da luz, ajuda-os em sua cegueira da alma, ajuda-os em sua cegueira do coração. Pai, eles não conseguem ver a Deus, eles não conseguem discernir a Deus, eles não conseguem discernir os tempos, eles não sabem para onde ir, não sabem aonde buscar. Pai, tenha misericórdia, somente um milagre do Senhor é capaz de transformar a morte em vida. Oh Jesus, oh Jesus, liberta-os das dissoluções, das contendas, das invejas, das brigas, do ódio, das cobiças. Deus, liberta-os dos desejos desse mundo, dos desejos da carne, das atrações que o mundo oferece para eles, e os engana e os enreda. Deus, em nome de Jesus, cria neles um coração que tenha fome de Ti, cria neles um coração que tenha sede por Ti, cria neles um coração que tenha fome e sede de justiça. Pai, preserva suas vidas segundo a Tua palavra. Deus, segundo a nossa fé, nós estamos pedindo, não estamos exigindo, nós estamos clamando, estamos batendo a Tua porta, e a Tua palavra diz: eis que estou à porta, se alguém bater a minha porta, eis que eu abrirei a porta. Aleluia, aleluia. Senhor, entra, Tu és bem-vindo na minha casa. A palavra diz: Senhor, entra e faz uma ceia. Entra, Jesus, por favor, ensina-nos o caminho que devemos seguir.
ensina aos que nós amamos tanto o caminho que eles devem seguir. E nós tomaremos o cuidado de render a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga graças a Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua conforme tiver proposto no coração, com alegria, não com tristeza, nem por necessidade. Quando você dá com alegria, quando se trata de dar, Deus está muito mais interessado no teu coração do que na tua carteira. Por isso a palavra diz: dá com alegria, não dê com tristeza. Deus está mais interessado no teu coração do que no valor que você está dando. Lembra quando Jesus estava no culto ao lado do gasofilácio, observando as pessoas que davam, que ofertavam? E quando uma pobre viúva deu e ofertou as 2 únicas moedinhas que ela estava, aquilo chamou a atenção de Jesus. E chamou os discípulos dizendo: essa pobre viúva deu muito mais do que todos. Os discípulos disseram: como assim? E Jesus disse: todos deram do que sobra, mas ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Então Jesus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com o valor da nossa oferta. Eu quero louvar a Deus por você que tem sido fiel a Deus nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Eu tenho certeza que Deus já tem te recompensado, e Ele há de recompensar muito mais ainda, em nome de Jesus. Vamos orar. Erga suas mãos para os céus. Pai, eu te dou graças por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada. Eu te dou graça por cada dízimo, por cada oferta. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, aos que estão com enfermidade no seu corpo. Pai, em nome de Jesus, traz a cura, traz o bálsamo, traz o teu alívio. Unge com óleo santo, Pai. Despeja sobre cada cabeça o óleo fresco da unção do teu Espírito Santo e o vinho novo da alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Consagramos a Ti essa semana, consagramos a Ti nossas vidas, nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém. Amém.